Vamos iniciar o nosso evento paralelo. Bom dia a todos, bom dia a todas e todes. Nós somos, o grupo de comunicação em prol da conservação colaborativa e explicar um pouquinho desse contexto e como que chegamos até aqui. Então, hoje vamos compartilhar, um estudo que fizemos. Esse grupo se formou, vai fazer quase um ano, né, pessoal? Foi no final do ano passado e o objetivo, naquele momento era a gente pegar estudos, entender um pouquinho como é que acontecia a comunicação na perspectiva colaborativa em áreas protegidas, a partir do pós-doutorando, do Dr. Cláudio Maretti, que então acho que ele já se formou, mas ele formou um grupo de estudos, com diversificados temas em torno da conservação da natureza. Então, associado nós formamos esse subgrupo de comunicação. Então, associado ao Departamento de Geografia da USP. Desculpa, pessoal. Vamos lá, então. Então, naquele momento, éramos eu, Ana Celina, a Juliana Fukuda, a Elizabeth e o Dr. Cláudio Maretti. Então, a gente tinha como objetivo o conteúdo discutir a comunicação, como eu disse, na perspectiva da colaborativa, para atuar em prol da conservação da natureza, gerando os benefícios, que, enfim, nos seus territórios em si e capazes de extrapolar esses limites, com o objetivo de sensibilizar os gestores de áreas protegidas e outros profissionais interessados, quanto à relevância da comunicação atrelada à gestão dessas áreas. Então, vou pontuar um pouquinho sobre o nosso processo, e que foi considerar a comunicação como instrumento de gestão para as áreas protegidas sob o olhar da conservação colaborativa. E a gente, acho que muitos que trabalham já nessa área é um ponto óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, que ninguém é capaz de fazer tudo sozinho, principalmente se tratando desses territórios tão complexos e nesse Brasil imenso. E a gente vê também que é crescente, o reconhecimento desses espaços de discussão, por profissionais diversos, pesquisadores envolvidos, e a importância de parcerias, para fortalecer a gestão, as atividades da gestão com essas diversificadas demandas. Então, provocações, e desafios do nosso processo que a gente se deparou foi que as ações de comunicação, dificilmente eram realizadas por profissionais da área, muitas vezes, de forma informal, e pouco planejadas ou mesmo sem planejamento, e muitas vezes não implementados, até quando, de repente, algum planejamento. Então, a gente começou a se deparar, porque primeiro, assim, vale pontuar isso, nós pensamos em relação, a comunicação, na gestão das áreas protegidas como ferramenta de gestão, começamos a verificar muito essa dificuldade. Então, assim, algumas provocações, o que é comunicação, mídia, movimento social engajado, moradores locais, conselheiros, extrativistas, turistas, marketing, então de que comunicação nós estamos falando em torno desse objetivo, E o que são casos de sucesso? Então, nós decidimos que ampliar esse recorte, É engraçado que é um paradoxo, Mas o nosso recorte foi ampliar essa visão, trazendo luz dessa investigação. A comunicação, então, em prol das áreas protegidas, individual ou de conjuntos. Então, nesse amplo recorte, cabem os casos de estudos de diferentes atores em seus lugares de fala, quanto a essa contribuição, na colaborativa na comunicação das áreas protegidas e o benefício dessas para as mesmas. Então, aqui a gente vai pontuar rapidamente aqui alguns referenciais teóricos, partindo a minha formação é relações públicas, então, assim, tinha muito esse olhar, da gestão da comunicação, então, e a partir, na comunicação social. Então, a partir da comunicação é que as culturas se estruturam, se desenvolvem e estabelecem seus padrões de conduta, Chegamos até aqui, dessa forma que vivemos, enfim, a civilização em todos os lugares do canto desse planeta, pela comunicação, o que nos diferencia e o que cria
a nossa realidade, a forma com que nós vivemos. Então, uma das funções básicas da comunicação, né, é essa, é a integração entre públicos pelo trânsito de informações. Então, é, portanto, mediante a informação que se difundem ideias, conhecimentos e alteram-se mentalidades. E esse é o desafio, né? Então, a gente sabe que, de uma certa forma, né, assim, muitos consideram fácil, né, fazer, exercer a comunicação e até na teoria, mas a gente sabe que quando a gente se depara com o humano, né, com os desafios, aí as diferentes culturas, né, como a gente falou, a questão fica mais embaixo. Então, outra pontuação aqui interessante de uma referência, né, antiga, porém é muito interessante, ela traz os diversos formatos, né, de se comunicar, então ampliando até essa questão, né, dos saberes, né, de como cada um tem a sua forma de melhor entender o mundo, né? E, né, o visual, o auditivo, né, os dois, e a gente vai ver até um pouquinho isso em uma das apresentações, então isso que eu achei interessante pontuar. E também uma breve evolução, vamos dizer assim, né, retrospectivo histórico, né, síntese de definições no campo aí da comunicação, que até é muito interessante, né? Então, assim, antigamente, né, tinha assim, o público que se dane, né? Ninguém estava importando, né, o que o consumidor pensava, o que o cliente pensava, né? Depois, o público deve ser informado. Também ainda com um aspecto assim pessoal, né? Um pouco depois, então, o público quer ser informado. Então a gente já passa com aquela questão de que estamos mais, né, conscientes em relação a querer sabermos, né, como vem, da onde vem. Então hoje a gente chega naquele patamar, né, que a sociedade exige ser informada e deve ser compreendida. Né? As redes sociais ampliaram muito essa afirmação. Então, assim, quais as novas formas de comunicação para as áreas protegidas, né, e seus territórios? Então, nos deparamos com esse referencial, que é o ENSEA, que acredito que vocês, muitos de vocês conheçam, né, mas também foi interessante que a gente constatou, né, nas conversas que tivemos, que poucos aplicavam mesmo esse documento, né, e é um documento bem, bem bacana. Outro, só para um exemplo também, né, de engajamento, tem esse referencial aqui, mas também, né, talvez não seja tão prático no nosso dia a dia, né, assim, por ser inglês e tal, mas, enfim, só para a gente destacar aqui a questão da estratégia de engajamento, né, e os métodos de atuação, né, de situações específicas, né, levantando questões básicas como quem, por quê, como e quando, né, fazer esse engajamento. Até para isso, né, são básicas, mas dentro de um processo, né, que se objetiva fazer esse engajamento, né, até num contexto maior de outras estratégias, tem o tempo, né? Então, isso também é um ponto de atenção. Tem um tempo para a gente fazer cada ação, né, e essa sensibilidade a gente tem que considerar. Então, outra referência teórica que a gente traz é o famoso CEPA, né, a Comunicação, Educação e Consciência Pública, que ele vem também no contexto do CDB, né, Convenção da Diversidade Biológica, e aqui é uma citação de um artigo, né, até da professora Irving, né, da nossa colega aqui, Elizabeth Oliveira, que faz parte do grupo, e Punzo, que eu não conheço. Mas, então, dentro desse artigo, eles fazem a citação referente a essa comunicação e que diz assim, né, que para Helsinki et al., que é da publicação do PEPA, do CEPA, dizem que os grandes desafios dos países signatários, né, da CDB é justamente o desenvolvimento de ações de comunicação, educação e consciência pública. E a gente vê que é crescente, né? Quem está bastante aí no meio da questão das unidades de conservação, das áreas protegidas, né? Até no último CBUC, eu vi que isso foi bastante falado, né? Inclusive o André Trigueiro esteve lá, então não é a primeira vez que recente, de uma certa forma, né, de um tempo recente para cá, que estão se pontuando, né? Que, enfim, existem realmente muito conhecimento, né? Muitas pesquisas profundas em relação a diversos aspectos técnicos, né? Da fauna, da flora, né? Em relação das áreas
áreas protegidas, porém essa questão dos relacionamentos, desse desafio da mudança de paradigma, né, de comportamento, de mentalidade, como a gente viu, é o grande desafio, né, a famosa educação. Então, aqui para pontuar, depois, a partir, né, desses estudos, das nossas conversas no grupo naquele momento, né, o grupo de comunicação naquele momento, então nós partimos para conversar com alguns profissionais, né, de diversos atuações até no Brasil, de áreas protegidas, de organizações não governamentais. Então aqui rapidamente a gente listou, só para ilustrar, e né, algumas pontuações desse processo ficaram bem claras, né, que sem comunicação falta coesão, não tem estratégia, né, acontece por demanda ou oportunidade, né, a deficiência, né, na capacidade, agilidade, por exemplo, de atender a mídia, que em um determinado caso aquilo era bastante importante, né, um processo mais demorado, né, demanda de mais tempo e dedicação das pessoas, né, e um gasto energético também constante por parte da gestão na busca pela colaboração na comunicação. Então, os pontos fortes da comunicação colaborativa, né? Rede com parceiros que otimizam ações no território e replicam ações. Parceiros locais em sintonia com o projeto atendem essa capacidade, né? Agilidade com a mídia. Então, traz visões, experiências e vivências diferentes para construir uma coisa em comum. Traz mais riqueza e robustez para o produto. A construção e fortalecimento de laços entre as comunidades e a unidade de conservação. Então, aqui algumas palavras-chave que interessante que saíram dessas conversas, né, nesse amplo contexto da comunicação com as áreas protegidas, né, principalmente a comunicação colaborativa. Então, né, múltiplos atores sociais, né, que se envolvem, então são múltiplos interesses, múltiplos objetivos, então, assim, uma face de desafios, né, barra oportunidades, né, mudança de paradigma, a questão da autonomia, dos múltiplos arranjos, sociedades, né, com dependência, comunidades, formação e colaboração, transformação. A partir daí, então, nós recortamos, né, o objetivo era um mini seminário, né, que todos os grupos apresentaram em torno desse tema maior da conservação colaborativa, cada um com seu enfoque temático. Então, né, o nosso de comunicação foi apresentado então pela Rayane, pelo Leonardo e pela Duda, que são o que nós vamos ouvir aqui também nesse nosso evento. Foram apresentações muito interessantes, então pontuando. E a partir de então, eles fazem parte agora do nosso grupo, né, de comunicação, completando ali aquele quadro que apresentamos no começo, então só para ilustrar também. E é isso. Então, assim, como diferentes formatos de linguagem de comunicação beneficiam pessoas e áreas protegidas. Então, aqui no evento paralelo do SAPIS, nosso, essa conversa virtual abre essas possibilidades, né, para inspirar e criar novas estratégias de comunicação e consequente engajamento da sociedade para a conservação colaborativa de áreas protegidas, né, pensando em novas tecnologias virtuais, fortalecimento do jornalismo ambiental, bem como na área de comunicação em suas habilidades como um todo, né, também conhecer como a comunicação na perspectiva colaborativa, atua em prol, né, da conservação da natureza, gerando esses benefícios, como a gente já comentou, né, além dos processos de gestão, então, que extrapolam, né, os seus limites territoriais e fortaleçam esses espaços e mecanismos de governança. E a gente abrindo também a mente, né, como em múltiplas facetas e formatos, né, a gente faz comunicação, né, muitas vezes ela se encontra com a educação, né, ambiental, no caso, e é isso, gente. Então, vamos para os nossos apresentadores agora. Muito obrigada. A Rayane, nós vamos ouvir agora com o tema de interpretação ambiental. Ela vai trazer o estudo de caso do Parque Peruaçu, e ela conta um pouquinho para nós. Ela é analista ambiental do ICMBio, e fique à vontade, Rayane, para se apresentar e trazer aí para a gente esse conteúdo super interessante da sua experiência. Obrigada, Celina. Vou compartilhar aqui a tela. Aí. Gente, que confusão. Deu certo? Oi. Manda ver.
Ai, Tá desculpa. certo, que Coisas da isso. vida tecnológica, nosso mundo online. Show, Quase 2 pessoal. anos e ele não aprendeu, né? Mas aí, então, essa foto para inspirar você sobre esse estudo de caso que eu vou apresentar, né? Que é esse lugar maravilhoso que eu tive a oportunidade de contribuir, que é o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Mas antes, queria trazer um pouco dessa parte da interpretação ambiental, né? Que a interpretação ambiental, a interpretação, né, ela é uma ação que ela é inerente ao ser humano, porque a comunicação também é. Então, o ser humano, ele é um ser social que se organiza em grupo e que precisa se comunicar o tempo todo. Por isso que a função de intérprete, ela é tão antiga quanto a humanidade. Interpretar os recursos disponíveis no ambiente garantiu a nossa sobrevivência enquanto espécie. E transmitir esses saberes garantiu a perpetuação da nossa cultura. As pinturas rupestres, as rodas em volta de uma fogueira, histórias de famílias contadas ao redor de uma mesa, são alguns exemplos disso. E a interpretação e a comunicação também estão presentes na história da nossa vida, em que estamos o tempo todo interpretando o ambiente e assim reproduzindo nossas formas de ser e de estar nesse mundo. Dessa forma, né, fica fácil da gente perceber que o que é importante para nós é o que nós valorizamos. E o que a gente valoriza é o que a gente tenta interpretar. Então, por isso que a gente está o tempo todo interpretando a natureza, a história e a cultura. Aí a gente trouxe essa máxima aí da interpretação ambiental para falar para vocês, que é por meio do apreço, a gente leva ao entendimento. E por meio da interpretação, a gente leva ao entendimento. Por meio do entendimento, a gente leva ao apreço. E por meio desse apreço, a gente consegue levar as pessoas, né, à proteção. Porque é nossa responsabilidade, enquanto gestores, criarmos oportunidades para que as pessoas criem os seus próprios significados e conexões. A educação ambiental, o licenciamento, e dentre elas eu trago a interpretação ambiental, que eu avalio como sendo uma das mais efetivas. E eu acredito muito nisso, porque nós precisamos potencializar a nossa efetividade, porque, como a Celina bem colocou no início, né, ninguém consegue fazer nada sozinho, uma coisa óbvia. Então, o ICMBio não consegue efetivamente proteger 334 unidades de conservação brasileiras federais, se a gente não tiver um maior apoio, né, maior engajamento de mais pessoas e de mais instituições nos ajudando a alcançar essa missão. Então, por isso, em 2018, o ICMBio, ele definiu o seu conceito institucional, né, do que é a interpretação ambiental, que eu apresento para vocês, que é um conjunto de estratégias de comunicação destinada a revelar os significados dos recursos ambientais, históricos e culturais, a fim de provocar conexões pessoais entre o público e o patrimônio protegido. Então, o propósito que a gente pensa com a interpretação ambiental dentro do ICMBio é de sensibilizar a sociedade quanto à importância da conservação da natureza e das áreas protegidas, e assim melhorar a qualidade da experiência do visitante e qualificar a visitação, principalmente aquela com fins educacionais, de tal forma que isso influencie uma mudança de comportamento positivo com relação à unidade de conservação. E o próprio processo de construção desses projetos interpretativos, né, por ser uma recomendação de que eles sejam feitos de forma participativa, ele tem se mostrado importante para gerar uma aproximação e uma melhoria das relações entre a gestão das unidades e os atores locais. Então, a experiência que eu trago para vocês, que eu tive o prazer de vivenciar, né, foi lá no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, onde de 2014 a 2019, eu e meu companheiro tivemos a oportunidade de fazer parte da equipe gestora do NGI Cavernas do Peruaçu.
E nesses 5 anos que a gente esteve lá, o parque estava passando por um processo intenso de estruturação do uso público, né? Estava sendo implantada toda a estrutura necessária, todo o processo de ordenação dessa visitação. E aí o ICMBio viu como uma grande oportunidade e uma grande necessidade da gente ir incorporando a interpretação ambiental nessas ações que a gente estava desenvolvendo. Então, para contextualizar um pouco aí para vocês, o NGI Cavernas do Peruaçu, ele fica localizado no norte de Minas Gerais, e aí, então, em azul está destacado o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, e ele agora tem a gestão integrada com a APA Cavernas do Peruaçu, esse mapinha aí destacado em amarelo. Aí o parque, ele é composto dos municípios de São João das Missões, Itacarambi e Januária, mais os outros municípios da APA, completando esses 6 municípios, né? Que é Miravânia, Bonito de Minas e Cônego Marinho. E essas 2 unidades estão também no contexto do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu. E o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é um lugar muito incrível, né? Além de toda a sua riqueza biológica, por ele estar numa área de transição entre o Cerrado e a Caatinga, ele também possui pinturas rupestres que remontam e sítios arqueológicos, né? Que não necessariamente só pintura rupestre, que remontam à ocupação humana de mais de 10 mil anos atrás. Ele também tem cavernas com galerias gigantescas, cânions maravilhosos. Então, ele é um dos poucos lugares no mundo que abriga tantos atrativos diferentes num só lugar. E por isso que ele tem relevância internacional. E nesse período que a gente teve lá no Peruaçu, a gente teve a oportunidade de desenvolver 2 ações interpretativas. Um foi um projeto interpretativo, que foi a sinalização, que a gente fez o planejamento dele entre 2014 e 2015, e as placas foram instaladas em campo em 2017, e um serviço interpretativo, que a gente chama, né? Que foi o serviço de interpretação com os condutores ambientais. Então, os nossos condutores lá do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, toda turma que entra, que é capacitada, que é autorizada a conduzir dentro do parque, ela passa por um processo de capacitação em vários assuntos, e especialmente interpretação ambiental. Então, aí a turma de 2016, de 2019, para ilustrar essa turma toda, mas eu acho que a gente já está no 4º ou no 5º curso de condutores que a gente consegue capacitar nessa temática, né? E os condutores, eles são peça fundamental para a visitação lá no parque, porque o Peruaçu é um dos poucos lugares que cumpre todas as exceções para a condução lá ser obrigatória. Então, eles são peças-chave mesmo, né? E os condutores também, como eles são das comunidades, do entorno do parque, ou mesmo do interior do parque, eles também desenvolvem várias outras atividades. Alguns são donos de pousadas, trabalham no restaurante, são nossos ex-brigadistas. Então, eles são realmente público-chave da gente estar trabalhando. E aí, nesse processo, né, da gente trabalhar com esses condutores lá, a gente teve vários aprendizados desse processo. E o principal deles é que a gente viu que os resultados obtidos foram muito além dos projetos e serviços interpretativos que a gente tinha planejado, sabe? Nesse processo de construção desses elementos, a gente teve que aprender muito, né? A gente teve que ter uma relação muito direta, tanto com pesquisadores e estudiosos da região, para a gente ter um conhecimento técnico e científico dos recursos e valores que tinha ali, mas a gente também tinha que conhecer a cultura, os sabores, as cores que tinham ali. E essa foi a porta de entrada para a gente ter uma conversa mais direta com a comunidade local. E foi quando a gente submergiu de verdade, assim, né, em todo o conhecimento, em toda a oportunidade que aquele lugar tinha e que fazia ele ser verdadeiramente incrível e verdadeiramente maravilhoso. Então, foi a nossa porta de entrada mesmo para ter essa relação mais direta com os atores regionais, mas principalmente com os anciões das comunidades. Anciões, anciãs, sempre tem essa dúvida.
Mas, enfim, são as pessoas mais velhas, né, da comunidade que trazem esse conhecimento vivo. E isso nos aproximou sobremaneira do entorno e possibilitou com isso o fortalecimento de parcerias, que foram parcerias tanto formais como não formais. Aí, para ilustrar, eu trouxe uma foto das nossas voluntárias da comunidade, né, que sempre nos ajudava nas nossas reuniões e eventos. Então, também teve todo um fortalecimento de parcerias com os condutores, com o trade turístico, com os nossos conselheiros, e também estabelecimento de parcerias formais. A gente conseguiu assinar um termo de reciprocidade com as 3 prefeituras que fazem parte do território do Parque Nacional, né, que foi Januário, Itacarambi, São João das Missões. A gente conseguiu assinar um acordo de cooperação técnica com o OCIP, que atua lá na região desde então, e está lá atualmente até hoje, que é o Instituto Ecos. E a gente também conseguiu implementar um projeto de educação ambiental, que chama Escola nas Cavernas, com todas as escolas do território do parque e da APA, e esse projeto, ele já teve várias edições, né? Cada edição ele melhora mais, e inclusive ele está com uma edição atualizada agora, com um projeto como que fala? De beneficiamento, aqueles crowd, de financiamento coletivo, junto com... Crowdfunding. Isso, exatamente, junto com o BNDES, para ele ter um alcance maior e ganhar uma envergadura muito maior. E aí, pensando um pouco, né, de quais recomendações eu poderia trazer com base nesses aprendizados, como a minha perspectiva aqui é de uma gestora, eu diria aos gestores para ter calma, né? Às vezes a gente não consegue fazer todos os projetos que a gente quer de uma vez, mas ter calma, fazer devagar e sempre, né? Se precisar começar pequeno, que comece, mas nunca deixe de fazer, nunca deixe de construir os seus processos de uma forma participativa, de uma forma colaborativa e sempre colocando a comunicação o mais aberta e o mais clara possível, né? Porque isso vai fazer com que você envolva muitos atores sociais na sua gestão e, com certeza, isso vai trazer muitos aliados. E aí eu não podia deixar de registrar também o mantra da interpretação ambiental, como eu sou da equipe ampliada, para passar para vocês, que a gente primeiro tem que pensar na mensagem que a gente quer transmitir, e depois a forma de como transmiti-la, né? Então, a gente sabia o que a gente queria passar para as pessoas, para os visitantes, para os atores locais, e a gente depois pensou quais estratégias adotar. E aí a gente foi pelo caminho de usar na sinalização e por meio dos condutores, que são os porta-bandeira da nossa mensagem lá no Peruaçu, né? E que essa mensagem que você quer passar, que ela deve sempre tocar o coração, porque como eu falei lá na apresentação do conceito da interpretação, ela só é efetiva quando ela cria uma conexão verdadeira, né, entre o público e o recurso protegido. E não há conexão verdadeira se ela não tocar o coração. Por mais que a gente ache que todas as nossas relações, elas se passam no racional, né, ela passa pelo nosso cérebro. Mas a gente tem o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, que a mensagem, ela só, né, o conhecimento, ele só firma de verdade quando ele consegue acessar os 2 lados do cérebro, tocar o racional e o emocional. E a interpretação, ela tem essa pegada, né, de tocar o coração, de buscar os valores intangíveis para fazer com que essa conexão ela seja mais efetiva e que, assim, a mensagem chegue mais efetivamente àquele público que você quer conquistar, que você quer engajar, que você quer conscientizar. E também que menos é mais, então, poucas são as vezes que um longo discurso nos conecta, né, ou nos chama a atenção. Na verdade, são mensagens diretas e focadas que realmente são mais efetivas. Então, na hora de passar essa mensagem, tenha sempre isso, que menos é mais. Foque no essencial e seja estratégico. E, por fim, pensando um pouco em como a comunicação contribui
com a conservação colaborativa, né, eu trouxe aqui que, pensando na interpretação ambiental como essa estratégia de comunicação, que eu tanto acredito, eu acho que ela pode muito contribuir com a conservação colaborativa por causa da sua força para sensibilização e, consequentemente, para engajar múltiplos atores. Isso, né, quando a gente tem esses múltiplos atores, que lá naquela nuvem de palavras a Celina apresentou, chamou muita atenção, né, que apareceu muitas palavras múltiplos, múltiplos atores, múltiplos arranjos, e a interpretação ambiental, ela tem, sim, esse potencial e essa força para engajar esses múltiplos atores. E isso permite essa multidisciplinariedade de olhares e de narrativas sobre esses territórios, o que só enriquece o debate e a gestão. Isso sem contar que o processo de construção desses produtos e desses projetos interpretativos como todos, né, eles só serão realmente efetivos, eles só terão uma mensagem focada e conectada se eles forem construídos de forma participativa. E só isso faz com que as pessoas colaborem com o processo, né, e realmente reflita o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem e o que as pessoas valorizam sobre esses territórios. E, enfim, pensando na comunicação de uma forma macro, eu acho que ela tem que ser vista como um caminho e não um fim em si próprio, né, em si mesmo. E esse caminho, por ser uma via de mão dupla, ele permite que a gestão das áreas protegidas ultrapasse os seus limites territoriais e, assim, alcance mais pessoas. Então, a gente olha para fora e permite que pessoas de fora, que antes estavam distantes dessa gestão, tragam seus olhares para dentro desses limites, né, dessas áreas protegidas, e assim contribuam. E isso cria nas pessoas um sentimento de pertencimento, que é uma coisa muito poderosa, né? Desde do século XVIII, a gente está aí estudando o sentimento de pertencimento e como isso é importante para o ser humano. Então, trazer esses membros das comunidades locais e demais atores da região como principais aliados, né, à nossa gestão, isso amplia os nossos esforços de conservação e faz com que essas nossas iniciativas, né, essa nossa tentativa de conservação, de proteção dessas áreas protegidas, e que essa conservação colaborativa ela seja mais efetiva, chegue mais longe, né, ecoe para mais longe. Então, seja realmente mais efetivo. Então, eu acredito que a comunicação pode contribuir muito com a conservação colaborativa e que a interpretação ambiental pode ser uma importante ferramenta nesse processo todo. Então, é isso, gente. Espero que esse estudo de caso, né, que eu tive a honra de acompanhar, sirva para enriquecer esse nosso debate aqui nesse evento paralelo. Estou muito feliz. E é isso, passo a palavra. Bacana, Rayane, obrigada. Alguém quer fazer um comentário? Quer, Marcelo? Quero. Eu achei, Rayane, gratidão pela apresentação. A interpretação ambiental é um tema que eu gosto muito, estudo pouco, assim, mas gostaria de ter mais vínculo com o tema, e você trouxe, assim, questões interessantíssimas, como estudo de caso, né? Pensando nesse conjunto de possibilidades de trabalhar a educação ambiental, né, em uma perspectiva ampla, envolvendo não só a educação formal, como não formal, né? A interpretação ambiental, ela mostra, eu acho que o seu exemplo foi muito claro, né, como a gente pode ter experiências louváveis, né, a partir dessas diferentes formas de comunicação, né? E aí, pensando também a questão do resgate, né, de sentimento de pertencimento, identidade, né, que é muito presente, está muito claro nos resultados de experiências de interpretação ambiental no Brasil todo, né? E achei bastante louvável, assim, ter essa sua fala, né? E também puxando para o gancho não só da identidade, pertencimento do ator local, né,
dos povos e comunidades tradicionais e locais, pensando também na importância da interpretação no âmbito do turismo, né? Porque é um tema que a gente não pode desconsiderar, né? Então, assim, você propõe um novo olhar, né? Uma nova experiência, uma nova vivência desse ator importante que a gente não pode desconsiderar jamais, né? Pensando na visitação em unidades de conservação e áreas protegidas. Eu gostei bastante, assim, queria dar esse... E eu acho que é algo que a gente poderia trabalhar bastante, né, nesse campo do turismo, puxando um pouco a sardinha aqui para o meu lado, né, porque eu acho que é uma forma, uma via possível para a gente ir de encontro a essa forma massiva, né, e destrutiva que o turismo vem apresentando nos últimos dias. Parabéns. Sim, obrigada. Só complementando, né, é isso. Eu acho que a interpretação ambiental ela tem esse poder de deixar esses resultados duradouros. Então, ações que às vezes normalmente são pontuais, ela tem o poder de manter uma continuidade. E nesse caso que você trouxe da visitação, que também é uma coisa importante, né, que a gente tem que trazer para fazer esse contraponto a esse turismo de massa, que às vezes é mais avassalador do que agregador. A interpretação ambiental tem esse poder, né? Porque você cria uma conexão direta e isso faz com que o visitante passe a pensar em um olhar diferente e diferentes formas de atuar sobre aquele recurso ali que está protegido, para além de só absorver o máximo e ir embora, né? A questão de criar essa conexão traz essa mudança de comportamento mesmo, que a gente tanto espera. E que a gente busca, né, por meio de turismo, a gente quer que a pessoa visite uma área protegida, mas que ela saia dali com uma sementinha de que dá para fazer diferente. Sim, obrigada pela sua contribuição. Muda essa lógica, né? Quantas vezes um visitante, um turista, nem percebe que está visitando uma unidade de conservação, né? Então, primeiro você faz esse impacto, né? Depois você tem a questão de um efeito multiplicador, né? A partir dessa comunicação, dessa interpretação, né? Eu acho que muda uma chave, né? Não em todos, mas em uma parte, que eu acho que isso aí é essa formação de rede que a gente busca, né? Que a comunicação é fundamental nesse processo. E, por último, a própria experiência, né? A vivência de um turista que vai sair com uma experiência muito mais rica, né? Rica no sentido cultural, diverso, de uma área que muitas vezes ele nem sabia que era protegida, que muitas vezes nem tinha noção da importância da sociobiodiversidade dessa área. Obrigado. Bacana. Vamos prosseguir, a gente depois vai conversando. Quem quiser, né, participar, né, pode abrir a câmera e dar um alô. A gente está de olho no chat aí também. Então, vamos passar agora, como a Ju comentou, né, bem-vindo aos que chegaram aí. Nós temos 2 participantes né, que vão compartilhar aí o estudo de casos, né, o conteúdo com a gente, que estão em outros eventos agora. Então, a alternativa foi que eles gravaram um vídeo, então nós vamos passar o vídeo deles, mas não impede que também nós possamos trocar. E também vai nessa linha, né, de uma comunicação assim que ela requer trabalho. Eu acho que essa questão, acho que 2 palavras-chave que ficam aí nessa conversa aí, né, reforça aí nessa troca do Marcelo com a Rayane agora, é a questão da identidade e de processo, né, que é o que a gente tem que respeitar. A gente quer mesmo, né, como a Rayane falou, fazer algo que seja mais duradouro, né, então vamos lá. Então a gente vai passar a apresentação do Leonardo, que ele é biólogo, né, e educador, e uma experiência muito bacana que ele tem, que é o tema em torno do Encontro dos Saberes. Então a gente vai conhecer essa experiência agora, que é muito legal, que é um projeto, né, de monitoramento da biodiversidade do ICMBio, né, com aí a ponte do MPB, né, o monitoramento participa biodiversidade do IP. Vamos conferir, então. Vamos lá, torcer para dar certo aqui esse compartilhamento agora, hein, pessoal. Aqui, meu nome é Leonardo Rodrigues, sou biólogo e professor. Bom, eu estou aqui para contar um caos, né, para falar um pouco da experiência que a gente tem tido dentro de uma parceria entre o IP... Agora aparece a imagem do Leonardo. De trabalho e o ICMBio, né? Dentro da parceria entre o Apareceu? Monitora
e o projeto Sim, até esse quadradinho da direita. da biodiversidade. O programa Monitor é um programa de monitoramento da biodiversidade em áreas naturais protegidas, né? E o MPB, o Projeto Monitoramento Participativo da Biodiversidade, ele é uma parceria do IP em 18 unidades de conservação, onde o programa Monitor acontece na Amazônia, e traz esse componente do monitoramento participativo para dentro do Monitora, e funciona como um grande laboratório de experimentação, né? Com muitos aprendizados e experiências que acontecem e aconteceram nesses anos de parceria, que existem. Essa parceria existe desde 2014, e isso permitiu tanto o Monitora quanto ao MPB, ao IP, a experimentar caminhos e ideias interessantes. E uma delas, que eu vou falar aqui agora, é a proposta do Encontro dos Saberes. Essa proposta é uma proposta de dialogar com a sociedade, com os variados atores sociais que estão nas unidades de conservação, a partir dos dados do monitoramento da biodiversidade, a partir da biodiversidade, né? Conversar com a sociedade sobre biodiversidade, mas não uma conversa onde a unidade de conservação apresenta as informações acadêmicas ou administrativas, mas sim um lugar onde a gente consiga dialogar sobre essas informações, esses dados, essas experiências acumuladas no monitoramento, mas com os variados olhares sobre essas experiências e essas informações. O olhar técnico-científico, sim, o olhar jurídico-administrativo, sim, mas também o olhar empírico, o olhar do conhecimento tradicional, o olhar do conhecimento empresarial, o olhar do conhecimento espiritual, o olhar dos variados conhecimentos que estão na humanidade e que estão, evidentemente, nos territórios onde as áreas protegidas se encontram, essas experiências e essas informações. O olhar técnico-científico, sim, o olhar jurídico-administrativo, sim, mas também o olhar empírico, o olhar do conhecimento tradicional, o olhar do conhecimento empresarial, o olhar do conhecimento espiritual, o olhar dos variados conhecimentos que estão na humanidade e que estão, evidentemente, nos territórios onde as áreas protegidas se encontram, né? E uma coisa que tem sido muito rica nessa nossa experimentação de diálogo, de comunicação, é a gente perceber que se a gente consegue criar um espaço onde nenhum saber é colocado como mais importante ou que está numa posição hierárquica superior em relação aos demais, por meio de uma moderação que consiga fazer com que as informações, os conhecimentos, os saberes e as experiências dialoguem sem essa posição mais hierárquica, isso permite um aflorar de novos conhecimentos e uma interação muito rica entre os variados atores sociais. E isso vem aqui para o que a gente está dialogando nessa roda de conversa, muito fortemente, eu penso muito nisso, no aspecto tanto de uma boa habilidade de moderação que permita despiramidar, né, deshierarquizar o conhecimento e colocar numa horizontal os variados saberes, reconhecendo a sua importância, fortalecer o apoio da sociedade sobre a agenda da conservação e especialmente das unidades de conservação, porque quando a gente consegue facilitar a compreensão, transformar gráficos mais técnicos do jargão científico em desenhos que informam com a mesma qualidade, mas com uma outra abordagem de visão, de fala, de ouvido, de comunicação, a gente permite esse acesso de forma muito mais eficiente por parte de todos. E a gente também estimula aqueles detentores desses saberes mais especializados a se adequarem, se adaptarem para essa necessidade de um diálogo com outras epistemes, com outros atores sociais, com outras perspectivas e olhares. Isso tem sido muito rico. Na proposta dos Encontros dos Saberes, a gente tem feito exatamente isso. A gente se debruça sobre as informações acumuladas que o monitoramento gera numa dada unidade de conservação, e a gente cria perguntas, né, sobre quais informações são importantes da gente dialogar com essa população que está no território, com esse público desejado, com o empresário, com a liderança, com o pessoal dos conselhos, das associações, com os moradores que estão no
no próprio território, no entorno da unidade de conservação, né? E aí essas perguntas nos exigem um mergulho nos dados e informações produzidas no monitoramento para que a gente consiga traduzi-los ou, no mínimo, modificar a forma de apresentação dessas informações. Porque a partir da pergunta, a partir do desenho, a partir da adequação da linguagem, a gente consegue acessar novas perguntas, novas imagens, novas narrativas e novas interpretações sobre aquelas informações. Mas mais do que isso, a gente consegue gerar adesão, a gente consegue gerar um grande coletivo que mergulha na informação do monitoramento da biodiversidade, o que, consequentemente, se desdobra em discussões sobre conservação, se desdobra em questões sobre desenvolvimento local, se desdobra em questões sobre sociobiodiversidade, cultura, se desdobra em questões sobre o clima e tantas das emergências e necessidades atuais que temos que trazer para um debate com a sociedade. A adequação da linguagem, a busca por um diálogo amplo, ela não é só um exercício quase diletante. Muito mais do que isso, é uma necessidade. A gente hoje vive numa encruzilhada climática, numa encruzilhada da biodiversidade, né? A gente está tendo um impacto muito importante nos ambientes naturais, nos ecossistemas. Dobra em discussões sobre conservação, se desdobra em questões sobre desenvolvimento local, se desdobra em questões sobre sociobiodiversidade, cultura, se desdobra em questões sobre o clima e tantas das emergências e necessidades atuais que temos que trazer para um debate com a sociedade. A adequação da linguagem, a busca por um diálogo amplo, ela não é só um exercício quase diletante. Muito mais do que isso, é uma necessidade. A gente hoje vive numa encruzilhada climática, numa encruzilhada da biodiversidade, né? A gente está tendo um impacto muito importante nos ambientes naturais, nos ecossistemas do mundo e do Brasil em particular, né? Essas experiências que estão vindo aqui na minha memória, ao conversar com vocês, foram realizadas na Amazônia, e a Amazônia é um dos lugares que está sendo fortemente pressionada últimos tempos, e dialogar com a sociedade dialogar de forma ampla, inclusive os aspectos que essa grande pressão na biodiversidade promove, inclusive nas estratégias de trabalho, de busca de recursos financeiros, que alguns desses atores sociais que estão diretamente envolvidos com o desmatamento, né, com essa pressão, muitas vezes nem se conectam, nem percebem o quão interligadas estão a condição do seu desenvolvimento local com a qualidade ecossistêmica e com a manutenção da biodiversidade, a conservação da natureza, das áreas naturais, da biodiversidade como um todo. E esse diálogo amplo com a sociedade nos permite perceber, inclusive, essas lacunas de conhecimento. Muitas vezes o sujeito está voltado para um desenvolvimento da sua empresa, um desenvolvimento econômico individual, por uma necessidade ou por outro motivo qualquer, e a gente tem uma infinidade de motivações, né, para as interações com a mata, e às vezes a gente não tem conseguido dialogar. Isso é um desafio. Não quer dizer que também as estratégias de comunicação elas vão resolver todas as dinâmicas do mundo. Em alguns momentos a gente tem, de fato, conflitos, a gente tem questões que são judicializáveis. De toda forma, isso também é linguagem para se trabalhar. A mesclagem de linguagem, a interpretação das pessoas sobre os seus conhecimentos, mas sendo confrontados com outros saberes, como técnico científico, o jurídico-administrativo, o saber empresarial, são necessárias para que a gente consiga, de fato, conservar a biodiversidade. Eu acho que esse é o recado que eu gostaria de dar aqui. Agradeço a todos e a todas pela atenção e vamos conversar, mas vamos conversar com a intenção e atenção. Obrigado. Então, pessoal, para quem chegou depois, não sei se pegou, o Leonardo está puxando um outro evento paralelo no mesmo horário, e ele precisou gravar esse vídeo para a gente, né? Então, mas tem uma experiência incrível, assim, muito, muito legal, reforçando que ele não é do quadro do CMBio, mas tem feito várias coisas colaborando, né, com as unidades de conservação. Então, essa ideia esse foi um dos convidados aqui da mesa, pensando na conservação colaborativa, né, como diversos setores da sociedade atuando em prol da comunicação
em unidades, ou para unidades, ou pelas unidades. Tem 2 publicações, né, em torno desse trabalho dele, que é né, de onde se originou tudo, que é a Ver de Perto, acho que tem PDF para baixar, e recentemente foi lançada, né, a publicação Encontro dos Saberes, né, do ICMBio e do IP, que está muito linda, né, ilustrando, né, e contando vários desses processos, né, que ele vivenciou, que ele participou junto com tanta gente aí das unidades de conservação, inclusive na Amazônia, como ele cita. A gente tem a última apresentação, que é da Duda, vamos passar, e depois a gente pode, né, acho que trocar em torno, né, desses temas todos que a gente está conversando. E ela é jornalista ambiental do OECO, né, aquele site de jornalismo ambiental, e ela vai trazer um pouquinho ela é super, né, ela diz que é aventureira aí por vocação e jornalista aí por formação. E ela também está trabalhando, né, e não pôde estar aqui com a gente presencialmente, mas ela gravou aí com muito carinho um vídeo contando um pouquinho da experiência dela. Olá, pessoal, eu sou a Duda Menegassi e é um prazer participar da 10ª edição do SAPIC. Eu peço desculpas pela minha participação não estar sendo feita ao vivo. Infelizmente, eu tive um conflito de agenda. Eu queria agradecer pelo espaço e pela oportunidade de contribuir um pouco com as discussões desse seminário. Eu sou jornalista ambiental especializada na cobertura de unidades de conservação e desde 2012 que eu escrevo para o ECO, que é um veículo independente que faz essa cobertura de meio ambiente e que é uma das referências na área, né? Está há 17 anos fazendo essa cobertura especializada. E, para quem não conhece, é só acessar www.oeco.org.br. O conteúdo do site é aberto, gratuito. Né? E eu também sou a roteirista da websérie Pé no Parque, que é um exemplo que eu vou explorar um pouco mais na minha apresentação. Mas qual é o papel do jornalismo para a gestão colaborativa de áreas protegidas? No primeiro momento pode até parecer que não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas na verdade tem tudo a ver. Porque a gente está falando de comunicação, a gente está falando de divulgar informações, de dar transparência, uma coisa que nesse governo ficou ainda mais importante, né? E de levantar discussões. Então, quanto maior a cobertura de um tema, mais ele é divulgado na sociedade e maior é o engajamento e a participação social nessa discussão. É isso que o jornalismo faz, ou pelo menos é isso que o jornalismo deveria fazer. Porque quando a gente fala dos temas ambientais, a gente encontra uma série de obstáculos que dificultam isso. E nesse sentido, eu tive muita sorte por trabalhar num veículo especializado como o ECO, porque isso me permitiu aprender mais e ir muito mais fundo em histórias sobre unidades de conservação, por exemplo, do que se eu escrevesse para um veículo generalista, né, que fala sobre vários temas e que normalmente não tem nem muito espaço para o tema ambiental, a não ser que seja uma tragédia, que nem a lama em Mariana. Né? E essa falta de espaço na grande mídia, inclusive, é um desses gargalos, né, quando a gente olha e pensa na comunicação das pautas ambientais. Mas o maior gargalo, na minha opinião, ele é justamente a não capacitação dos jornalistas, né, em cobrir esses temas, os jornalistas não especializados. Né? Porque quantas vezes vocês já não leram uma matéria que falava de uma unidade de conservação e em nenhum momento mencionava que aquele lugar era uma unidade de conservação? Né? Então, como é que eu vou fazer as pessoas entenderem que uma determinada cachoeira está inserida num contexto específico de proteção e chamar a atenção das pessoas para o fato de que essas áreas existem e o porquê delas existem, né? Se eu continuar invisibilizando elas na narrativa jornalística? E a culpa não é do jornalista, na verdade. Isso é um problema estrutural de falta de comunicação, num sentido mais amplo, e de educação sobre os temas ambientais. Porque quem veio primeiro, né, a galinha ou o ovo? A gente precisa comunicar os temas ambientais para que a sociedade esteja cada vez mais ciente e seja cada vez mais participativa nessas discussões. Mas a gente tem comunicadores que não têm essa bagagem de informações porque eles são justamente um reflexo dessa sociedade. Né? Então, esse gargalo aí, eu acho que ele é o mais desafiador, né? E nós, no ECO,
como veículo especializado, a gente tem justamente essa missão, essa responsabilidade de comunicar esses temas com profundidade, né? O nosso espaço é todo, né? O meio ambiente no Eco não disputa manchete com economia, com, né, política, com esporte. Então, mas a gente também tem um desafio de fazer essas discussões extrapolarem a bolha dos ambientalistas, né, das pessoas que já são engajadas nesse assunto, que é, inclusive, né, a maior parte da nossa audiência vem desse público, né? Mas a gente quer justamente não se restringir a esse público, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande para não utilizar jargões, linguagens científicas, técnicas, que tornem o conteúdo inacessível. Inclusive, a gente tem um projeto super legal, que é o Dicionário Ambiental, que é uma espécie de enciclopédia só com esses termos mais específicos, né, para poder explicá-los de uma forma mais didática, mais profunda, porque nem sempre a gente consegue fazer isso nas matérias, né? Então, a gente, assim, consegue, pelo menos, linkar da matéria para o dicionário. Então, né, as pessoas podem acessar e entender melhor o que é aquele termo, se elas não entenderem. Inclusive, o dicionário ambiental, né, uma tendência aí entre alunos estudando para o Enem, né, porque a gente fala sobre vários termos nesse sentido, né, são demandas até didáticas, né. E a mesma coisa com o Wikiparks, que é outro projeto nosso, que é uma plataforma colaborativa só sobre unidades de conservação brasileiras. Então, sempre que a gente fala de uma unidade de conservação, a gente linka para essa wiki, onde o leitor pode saber mais sobre aquela área protegida, né? Então, tudo isso agrega valor de comunicação. E essa transversalidade de links, inclusive, ela é muito interessante, né? Uma coisa que a internet permite a gente fazer, né? Você navegar assim horizontalmente entre links. Isso é uma ferramenta que pode ser muito explorada, porque você consegue aumentar, né, esse teu alcance comunicativo, né, com essa teia de hiperlinks. E é importante a gente pensar que o jornalismo ele não precisa. Eu falo jornalismo, mas assim, acho que no fundo o que eu estou falando é comunicação, né? E o jornalismo ele não precisa, a comunicação não precisa ser uma fórmula repetida à exaustão, sempre no mesmo formato e feita da mesma forma. Sabe? Hoje em dia, principalmente com as redes sociais e com as múltiplas mídias disponíveis que a gente tem, né, a gente tem um potencial enorme de embalar esse conteúdo jornalístico de diferentes formas, para diferentes públicos. Né? Então, quer falar com os jovens? Faz uma dancinha no TikTok. Brincadeira. Mas, enfim, mas é isso, é pensar um pouco fora da caixa sobre o jornalismo bem-sucedido é o jornalismo que consegue comunicar, levar a informação. Então, nisso a gente não pode se prender só no mesmo formato, né? E aí tem o exemplo do Pé no Parque. O Pé no Parque é uma websérie que foi produzida pelo Eco, junto ao Wikiparks, com o patrocínio da Fundação Grupo Boticário. Né? Nós produzimos 5 temporadas, cada uma com 4 episódios, e estão todos disponíveis no YouTube do Wikiparks, é fácil de achar. E cada temporada é um parque, né? A gente foi para São Joaquim, em Santa Catarina, Esperagui, no litoral do Paraná, Serra da Capivara, no Piauí, Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e Anavilhanas, no Amazonas. Né? Então, a gente percorreu 4 biomas diferentes, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Amazônia. E a gente, com essa websérie, isso foi uma tentativa nossa de traduzir não apenas as unidades de conservação, mas traduzir os biomas e a ideia da conservação da natureza em um produto que é belíssimo, diga-se de passagem, emocionante, informativo e super fácil de assistir. Você não precisa ser um ambientalista para assistir, né? São apenas aí uns 5 minutinhos em média por episódio. E o audiovisual, ele é uma ferramenta poderosa, fantástica, né? Que deve ser usada, muito bem usada, porque a beleza afeta as pessoas, né? Isso na natureza, em particular, é muito poderoso. Quando você vê uma imagem do Rio Negro, no Parque Nacional de Anavilhanas, espelhando o pôr do sol e tingindo suas águas de dourado, essa imagem
talvez valha mais do que 1000 palavras para traduzir para uma pessoa que não é próxima do tema ambiental qual a importância de você proteger aquele lugar. Então, inclusive, o Pé no Parque foi um exemplo super bem sucedido. A gente teve aí ao todo mais de 3 milhões de visualizações, né? E conseguimos, assim, né, repercutir bastante o tema áreas protegidas para esses parques. Mas, mesmo fora do audiovisual, numa reportagem escrita ou no podcast, o importante é você saber contar a história de uma forma acessível e, tanto quanto possível, atraente. Né? Porque quanto melhor a gente comunicar as áreas protegidas de uma forma assim, que de fato envolva as pessoas, que as pessoas se sintam tocadas, porque, em última análise, a gente é parte da natureza, e essa desconexão do meio natural, inclusive, é uma das coisas, um dos paradigmas que a gente tem que superar, né? E eu acho que a comunicação, ela bem feita, ela pode ajudar a fazer isso, né? Dar essa realização de verdade, eu sou parte desse todo, eu sou parte desse meio natural. E quando as pessoas entendem a importância dessas áreas naturais, né, e entendem a dimensão das ameaças que elas enfrentam, você está formando leitores, ouvintes, espectadores mais bem informados e capacitados para defendê-las, né? Quando eu falo defendê-las em última análise como eleitor, né? Pessoas que têm o poder do voto. Isso, assim, só para falar do ponto de vista, né, macro, sem pensar do ponto de vista local, né, da pessoa se engajar diretamente na conservação de uma área, enfim, participar de um conselho gestor, enfim, tantas... tem várias camadas de participação, né? E eu acho que o papel dos veículos especializados como o ECO, ele é super estratégico, né? Até porque, por a gente também tratar desses assuntos com mais domínio e expertise, a gente, inclusive, tem maior facilidade de pensar fora da caixa, né? A gente tem um time de jornalistas especializados, né? E diariamente volta o seu olhar para as pautas ambientais, né? Então, além disso, essa atenção exclusiva faz a gente também noticiar coisas que passam batido na grande mídia. E que se não fosse a gente olhando, talvez ninguém estaria noticiando, né? E o jornalismo bem feito, ele ajuda a dar transparência, de novo essa palavra, né? Que é um elemento vital em qualquer processo democrático e participativo. As pessoas precisam saber o que está acontecendo de uma fonte confiável de informação para construir um senso crítico sobre aquilo, né? Para poder, de fato, atuar como cidadão do mundo sobre aquilo, né? Então, quando a gente pensa na gestão colaborativa, ela não existe se as pessoas estiverem no escuro sobre o que acontece, se elas não estiverem sabendo, né? E o jornalismo tem um papel fundamental nisso, né? A comunicação tem um papel fundamental nisso, né? E a gente, acho que agora a gente tem uma janela de oportunidade muito boa, porque a gente tem visto um crescente interesse, né, no tema meio ambiente, né? Por exemplo, agora os olhos do mundo estão voltados para a COP. E isso é muito porque é uma pauta emergencial, né? As mudanças climáticas não podem ser mais ignoradas, né? Temos aí tempestades de areia, as secas, áreas também enfrentando enchentes no outro extremo, enfim. Não dá mais para negar, assim, enfim, negacionistas à parte, não existe mais negação à emergência climática, né? E isso eu acho que também mobiliza as pessoas, né? A se importarem mais com esse tema, porque isso está afetando a vida das pessoas. E além disso, tem um outro fenômeno mais local, que é o das pessoas estarem valorizando, né, mais os espaços naturais. Eu acho que isso foi um pouco impulsionado pela pandemia, né? A reclusão nos fez valorizar mais o ambiente exterior, mas, enfim, isso também, essa demanda reprimida pós-pandemia e enfim, essa valorização dos espaços naturais também é uma oportunidade nesse sentido, porque pode ser um clichê repetido aí a exaustão, mas quanto mais pessoas se apropriarem desses espaços,
quanto mais as pessoas se interessarem por eles, mais, né, elas vão se engajar por eles, e é isso que é o efeito multiplicador, né? E quanto mais, né, pessoas interessadas por esse tema, mais a própria imprensa vai buscar cobrir isso. E aí é a história do ovo e da galinha, né? Então, assim, eu não quero me demorar muito, já falei aqui por 13 minutos, mas eu acho que o desafio está posto e a oportunidade também está posta. Então, como comunicadores, e eu falo comunicadores porque pesquisadores também são comunicadores, pessoas, ainda mais pelas redes sociais, todos nós somos comunicadores, né? E o jornalismo tem essa instância de uma responsabilidade maior, uma formalidade maior, mas eu acho que essa responsabilidade da comunicação sobre as pautas ambientais está aqui em todos nós que estamos aqui participando desse seminário. Então, vamos espalhar aí essas informações e mobilizar as pessoas por esse tema. Enfim, vou encerrar agora para também dar espaço aí para discussão e agradeço mais uma vez aí pelo espaço. Fala, pessoal, se nós não escolhemos aí ótimos palestrantes para o nosso evento, né, desde o começo, replicando aqui, né, tem um pessoal que chegou depois, viu como é que a gente contou um pouquinho como chegamos até aqui. Gratidão, Graciela. E agora, gente, acho que é abrir, né, a gente pode trocar, enfim, impressões, né, como que vocês... Acho que uma provocação nessa aqui foi bem legal, né, que a Duda até trouxe para a gente, né, como a gente vê, né, nossa atuação, né, nossos lugares e espaços de fala, né, como essa responsabilidade, né, como a gente pode fazer isso, entre tantas outras questões. Fiquem à vontade, vamos abrir aí câmeras, microfones, e não vamos esquecer de tirar aquele belo print, né, no final. Pessoal, posso pegar a palavra um pouquinho, rapidinho? Celina, concordo plenamente com você. Esse pessoal que você chamou para falar é maravilhoso. E não estou falando de mim, eu estou falando do Léo e da Duda. Eles são realmente maravilhosos. O trabalho deles é muito inspirador. E ver, né, só de ver eles gravados assim já é maravilhoso. Imagina se eles estivessem aqui presencialmente nesse nosso espaço virtual. Mas é muito engraçado ver como uma fala complementa a outra, né? Nesse processo que a gente tem aí, esse desafio grande de comunicação, de melhorar nossa comunicação, de usar essa ferramenta para trazer aliados para a gente, assim. E na fala da Duda, eu fico muito feliz de ter um veículo de comunicação, assim, parceiro, né? Nessa empreitada do gestor mesmo, que às vezes eles têm esse trabalho de base de comunicar o básico, né? Tipo, mostra um lugar lindo e maravilhoso e fala, então, tá vendo? Lençóis Maranhenses, lugares básicos, assim, né? Cartões postais Brasil, que o pessoal não sabe que está dentro de uma unidade de conservação. E aí, quando eles escancaram isso, já traz o tema do que é uma unidade de conservação e traz o gancho para, a partir daí, a gente falar de outros temas, né? Esse conceito de unidade de conservação, para a gente que trabalha diariamente, está dado, mas que grande parte da sociedade ainda nunca ouviu falar ou não entende de verdade o que significa, né? A unidade de conservação, as áreas especialmente protegidas. E aí, do outro lado, a gente já vai para a apresentação do Léo, que nessa experiência do encontro de saberes, né, eu acho muito legal, porque dá um protagonismo muito grande para a sociedade. Então, em vez de ser os órgãos públicos falando de mudanças climáticas, de proteção ambiental, você passa essa palavra para a sociedade se apropriar desses temas. E a partir daí, né, esses temas que são tão caros para a gente, como a Duda bem falou, emergentes, né, mudanças climáticas, desmatamento na Amazônia, enfim, e que está impactando a nossa vida aí diariamente, né, é nuvem de fumaça, é nuvem de poeira, é nuvem de gafanhoto, que no fundo, tudo tem uma questão ambiental que a gente está tão desconectado atualmente.
E aí eu espero que nós sejamos cada vez mais estratégicos, né, de usar a ferramenta da comunicação, igual a Duda falou, a gente tem que ser versátil, tem as mais diferentes formas da gente fazer essa comunicação acontecer, e não tem um formato pronto, né, o importante, como eu disse, é pensar na mensagem, qual mensagem você quer passar, e a partir daí você pensar quais estratégias você vai adotar para isso. E eu espero que a gente seja realmente muito estratégico em usar esse público novo que está chegando aí, pós-pandemia, que está passando a valorizar essas áreas naturais, da gente conquistar eles e fazer com que eles sejam realmente parceiros nossos, né, nessa luta. É isso, passa a palavra. Estou muito feliz com o evento, meninas, parabéns. Olá, bom dia, boa tarde já, né? Eu sou Julião, trabalho no ICMBio, sou analista ambiental. Trabalhei já há muito tempo com a Ju também, aqui onde eu trabalho, em Brasília. Então é sempre um prazer rever os colegas aí. Enquanto o Léo e a Duda falavam, eu fiquei pensando aqui, a gente faz anualmente, bom, né, já que a gente não está com eles aqui, vou falar um pouquinho do que do que me trouxe a fala deles. A gente faz anualmente um encontro de pesquisa aqui, que a gente pretende, e nunca alcança do jeito que a gente quer, que seja um encontro de saberes, né? Mas não alcança porque a gente sempre percebe que falta algum saber que está ou já estabelecido no território ou nos diálogos que acontecem no território. Não sei se eu falei, eu trabalho aqui no Parque Nacional na Serra dos Órgãos, né, que hoje virou um NGI, e a gente trabalha muito com o Mosaico Central Fluminense, né, que são quase 40 unidades de conservação, e, enfim, e essas 30 e poucas prefeituras que estão aqui, em diálogo, né, tentando produzir alguma coisa conjuntamente. Esse encontro de pesquisa que a gente faz, ele é em parceria com 2 comitês de bacia, da Baía de Guanabara e do Piabanha, né, que dá para o Vale do Paraíba, do Sul. E quando o Léo falou, ele já esteve aqui, inclusive, fazendo, né, oficina de monitoramento participativo da biodiversidade. Quando ele falou sobre encontro de saberes, eu fiquei pensando muito em qual é a metodologia que eles usam, né? Eu sei até que tem essa publicação que eu ainda não vi, mas como é que é assim a rotina disso? Porque eu tenho visto que é muito difícil, não só aqui, muitos grupos se dispõem, têm interesse, têm já até uma certa prática, mas eu acho que ainda não é comum, por exemplo, grupos mais acadêmicos, grupos de pesquisa, né, básica, conseguirem ou se interessarem por dialogar com as comunidades que estão nos mesmos territórios onde eles fazem as pesquisas. Então, a gente tem um exemplo aqui muito interessante, que é um grupo de pesquisa que tem uma grande interface com a gestão do parque, que trabalha aqui há mais de 20 anos e não tem nenhuma interface com a comunidade nos lugares onde eles trabalham, né? Sendo que a comunidade vê eles passando, né? Indo, voltando, entrando no mato e tal, há mais de 20 anos, né? Mas não sabe exatamente o que eles estão fazendo. Já teve até um caso da comunidade denunciar caçadores, né? Que estavam colocando armadilhas numa mata e eram o grupo de pesquisa que trabalha lá há 20 anos, né? Que é um grupo muito bom, muito interessado. Quando a gente dialoga, eles vêm para o diálogo, quando chama eles para participarem, eles participam, mas não tem essa prática, né? Não tem essa prática de se comunicar com aqueles que têm um modo de fazer, um universo de discurso completamente diferente, né? Então, essa conversa sobre comunicação, né, da área ambiental ou de ciência com a sociedade e colocar grupos diferentes para dialogar é uma coisa que nos interessa muito aqui, e até por isso eu perguntei aqui no chat se a gente vai ter oportunidade de ver isso depois, né, passar para os colegas aqui ou para estudantes. A gente tem tido, inclusive, essa proposta, né, estamos trabalhando
muito com estudantes de graduação e pós-graduação orientando para ver se os profissionais formados a partir de agora, né, pelo menos uma pequena contribuição que a gente pode dar colaborando com projetos ou até orientando, se os profissionais eles podem ter uma formação pelo menos muito diferente da minha, né, que foi uma formação de pouquíssimo diálogo com a sociedade, muito conteúdo, né, muita qualidade no conteúdo técnico, científico, né, enquanto eu estava na graduação e na pós-graduação, mas muito pouco diálogo com a sociedade que está nos lugares onde a gente está desenvolvendo os trabalhos, e ter vindo para o ICMBio me ensinou muito nesse aspecto. Agradeço, inclusive, né, a todos os colegas com quem a gente tem compartilhado, e as pessoas que estão nesses territórios, mas acho que a gente ainda está bem longe, né? O ECO, acho que é uma iniciativa maravilhosa. A gente já teve a oportunidade de escrever para eles também, e colocar um relato de experiência nossa aqui com incêndio, né, e impactos disso, né, e como é que isso poderia se refletir, pelo menos na gestão da unidade. Então, é um veículo muito interessante e importante, mas eu acho que a gente ainda precisa caminhar bastante, então precisa ouvir isso. Olha aí, o Léo, olá, meu caro, tudo bem? Não sei se você estava ouvindo, mas estava comentando aqui de você também agora há pouco. Então, vou colocar aqui no chat o nosso encontro de pesquisa que eu comentei, né? E convido todos a participarem, e espero que a gente possa continuar conversando sobre isso bastante mais. Obrigado. Que bacana, Julião. Compartilha sim. Obrigada pela participação, né? É muito bom mesmo ouvir, né, o seu relato, a sua experiência. E bem-vindo, Léo. Que bom, né, que você pôde chegar aí um pouquinho com a gente. E fiquem à vontade também, né, para, enfim, agora perguntar, e para o Léo também. E assim, eu vou reforçar aqui, né, até pela fala aí, o interesse realmente de a gente divulgar. Foram 3 apresentações maravilhosas, né, da Rayane, do Leonardo e da Duda. Eu posso subir no meu canal do YouTube e a gente compartilha, né? A Ju pediu o e-mail, né, de quem está aqui, tem interesse de receber. A gente pode também enviar outras publicações afins. Tatiana, quer falar alguma coisa? Quem está aí? A Graciela, o próprio Leonardo, enfim. O Marcelo levantou a mão. Olá, gente. Eu não consigo ficar muito tempo sem falar. Excelente as apresentações do Leonardo e da Duda, assim, trazem questões para a gente refletir bastante, né? Papel fundamental da comunicação para iluminar esse cenário nebuloso que a gente vive, né? E principalmente de reflexões para a discussão ambiental e socioambiental, né? Um desafio da capacitação dos profissionais na área de comunicação, né? Pensando em sair dessa bolha e se aproximar mais uma linguagem mais que eu poderia dizer saborosa, acessível, né, para todos, né, e sair um pouco dessa bolha, como ela falou, a Duda, da questão da comunicação de uma forma muito fechada, né. E aí a fala do Julião também é bastante interessante e importante, né, quando a gente pensa no papel do cientista, né, do acadêmico, na divulgação científica e principalmente na restituição social da academia, né? Como é que a gente pode se aproximar isso com os locais, né? Com essas pessoas que inicialmente são só nossos objetos de pesquisa, né? E aí eu queria, antes de tudo, né, acho que esses são desafios incríveis, né? Como a gente pode dialogar, saindo um pouco do cientificismo, né, e trazendo, né, saindo da nossa bolha e trazendo para a discussão, ampliando essa discussão para o maior número de pessoas. Eu lembrei, Elizabeth, de um evento que inclusive foi promovido por você também, acho que 2012 ou 2013, né, que tinha essa importância de trazer a comunicação, a subjetividade nas áreas protegidas, né, e já ali, né, quase 10 anos depois, a gente percebia que, apesar de ser um tema que a priori parecia muito óbvio, né, comunicação, áreas protegidas, diálogo, sociedade, atores locais, academia, como isso ainda estava muito aquém, né? E queria depois que você falasse um pouco, e parece que 10 anos depois esse cenário continua ainda um campo ainda de muita reflexão e de muita urgência, né, para ser minimizado, né, para realmente gerar bons frutos, né? E eu lembro que na oportunidade a gente teve até a participação do Paulo André Vieira, né, que também era um representante
do site Eco, né? E queria que você falasse um pouco daquela experiência, de como você vê, quase ao longo desses 10 anos, esse evento, né, que foi um evento muito importante na época. Claro que o nosso recorte foram os parques no estado do Rio de Janeiro, mas que eu acho que reflete muito essa situação a nível nacional também. E parabéns mais uma vez pelo evento, gente. Eu posso, então, responder essa questão do Marcelo? Tá, então tá. Pessoal, essa questão trazida pelo Marcelo realmente dá uma reflexão importante. Eu sou jornalista, estou ainda na prática do jornalismo, inclusive também sou colaboradora do ECO, de algumas outras mídias especializadas, e também sou pesquisadora, né? O Marcelo e eu, a Graciela também, somos colegas do GAPIS, que é o GAPIS, ele começou com a nomenclatura de Grupo de Pesquisa Áreas Protegidas e Inclusão Social. Foi lá o nascedouro do SAPIS, justamente por conta do GAPIS, né? A gente trouxe Seminário de Áreas Protegidas e Inclusão Social para refletir a pesquisa, o trabalho de pesquisa que se fazia nesse grupo do GAPIS, né? E hoje a gente vê esse seminário ganhar essa força, ele se tornou um evento itinerante, ele foi apropriado pela sociedade, pelos movimentos sociais, pelo movimento ambientalista, pela academia. Olha quantos atores estão aqui envolvidos nessa construção. Isso é uma felicidade imensa para nós, porque a gente sente que essa experiência de ciência sobre esse tema, ela tem um grande interesse na sociedade. A sociedade, quando mobilizada, quando motivada, ela se apropria, assim, dessas ferramentas e dessa discussão e está fazendo coisas incríveis. Esse seminário que ele mencionou foi um evento chamado Mídia e Áreas Protegidas, em que a gente convidou alguns atores interessados pelo tema, inclusive teve um representante do ECO, né, que era o Paulo André Vieira, que ele contava na época justamente sobre o lançamento do Wikiparks. Ele deu em primeira mão essa notícia para a gente, dizendo, olha, vamos lançar o Wikipark, que é uma enciclopédia, digamos assim, colaborativa, direcionada aos parques brasileiros, em que a gente vai construir conhecimento coletivamente, né? E foi muito interessante essa discussão, porque realmente, praticamente 10 anos depois, estamos aqui falando a mesma coisa, a importância da comunicação como elemento estratégico de transformação, de aproximação com a sociedade, de ampliação do diálogo, de fortalecimento de relações, de estímulo a essa questão do sentimento de pertencimento, do envolvimento, do engajamento, enfim. A gente falava sobre tudo que a gente está falando aqui agora e parecia que era tudo realmente muito óbvio, que isso era importante, continua sendo, mas isso ainda não ganhou, 10 anos depois, a dimensão que desejávamos, que gostaríamos que ganhasse, considerando que essa comunicação ela pode ter um efeito transformador na sociedade, que é isso que é a síntese aqui de todo esse debate que a gente está produzindo, né? Então, a gente vem perseguindo esse tema, esse diálogo, há um bom tempo, a gente está tentando fazer isso se ampliar. Eu fiquei muito feliz de ter participado desse grupo, porque esse grupo deu esse grau de importância também dentro de um conjunto de temas centrais sobre a conservação colaborativa de áreas protegidas, a importância da comunicação nesse cenário. E eu vou fazer um breve resumo no final, é o meu papel aqui fazer um breve resumo das discussões, e eu vou agora sair para deixar que outras pessoas também possam falar aqui brevemente, fazer algum comentário, e depois eu volto com o fechamento. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês, por tudo que a gente está compartilhando aqui com muita qualidade. Tatiana? Obrigada. Oi, pessoal, Julião. Eu tive que sair, porque chegou o técnico aqui, essas coisas de estar em casa. E eu perdi um pouco da fala do Leonardo, da apresentação dele, mas eu vi que ele estava falando do programa Monitora, que foi também um alvo de pesquisa meu, né, do mestrado. Eu pesquisei um Monitora do Parnaso.
lá junto com o Julião, inclusive, e tudo mais. Daí eu queria saber, eu peço desculpas, porque realmente eu não consegui acompanhar, ficou aberto aqui o áudio, né, para eu estava indo e vindo, mas aí queria direcionar um pouco essa pergunta para o Leonardo, para saber, como a gente está falando de gestão participativa, né, e ele estava falando um pouco dessa experiência dele lá do Monitora, como é que ele, o que ele, em termos de como que o Monitora, ele, lá na unidade onde você pesquisou, pelo que eu entendi, né, no Amazônia, como que isso está agregando nessa gestão participativa, se está ocorrendo de fato uma gestão participativa, independente das associações ou não, ou só por si só o programa Monitora, com os dados do Monitora, estão conseguindo alavancar essa gestão, enfim, participativa. Então, bom, antes de mais nada, desculpa chegar depois, gente. Eu estava conduzindo um evento paralelo que calhou de ser marcado no mesmo momento. Ainda bem que o nosso lá acabou um cadinho antes, aí deu de vir para cá. Pô, que bom ver vocês. Que bom, sou Julião, cheguei com a fala sua no finalzinho, bom demais. Pena que eu não peguei as outras falas. E assim, gostaria de depois ver a gravação, né? Que aí eu acompanho toda a discussão, isso vai ser bom. Bom, Tatiana, o que está acontecendo, assim, que a gente tem de exemplos? Essa ação que a gente tem conduzido, nessa parceria do IP com o Monitora, que a gente transformou na ferramenta do Encontro dos Saberes, é um espaço onde a gente coloca protagonismo em 3 saberes específicos: o saber tradicional dos monitores participativos, o saber científico dos pesquisadores que conduzem os protocolos e o saber jurídico-administrativo dos gestores do ponto focal. A gente, antes de mais nada, faz um alinhamento entre esses atores-chave do processo e, a partir desse alinhamento, a gente apresenta o que é o Monitora para a sociedade ampla da unidade de conservação. A gente está fazendo isso em 18 unidades de conservação. Inclusive, agora, no domingo, eu estou indo para Carauari. A gente vai fazer lá o evento com esse encontro de saberes nos alvos do auto-monitoramento da pesca e do pirarucu e dos quelônios, junto ao pessoal da Resex do Médio Juruá. E impactos na gestão a gente teve de algumas formas. Tanto impacto mais focado em questões do próprio monitoramento, né? Impacto da gestão dessa agenda dentro da unidade. Aí eu posso pegar um exemplo lá no Cabo Orange. Nós fizemos esse encontro com um foco mais específico nesses 3 atores-chave, né? E a gente identificou, o pesquisador que estava conosco, era o Onildo, né, do CBC, ele identificou, CBC não, do Cerrado, acho que é Centro Brasileiro do Cerrado, é isso mesmo. Ele identificou que os resultados de borboleta não estavam o que deveriam estar de acordo com a condição ambiental local e tudo mais. E aí, no encontro, nesse diálogo aberto, né, e direcionado, com um moderador externo que facilita muito esse alinhamento, a gente percebeu que ali era uma lacuna de protocolo, porque no treinamento dos coletores de borboletas frugívoras, ensinava-se a fazer a isca com caldo de cana. Só que lá no Amapá, não tem caldo de cana, naquela região do Amapá pelo menos, que não seja pasteurizado, né? Você fazer a isca com caldo de cana pasteurizado não dá a coleta, causa um impacto e de fato o protocolo não atende o que você deseja. Então, nesse caso específico, a gente teve uma identificação de lacuna dentro do protocolo do próprio Monitor e a gente criou ali soluções para isso. Então, foi uma questão específica. Agora eu posso pegar um outro exemplo que aconteceu lá na Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, onde, conversando com o Samuel Ninou, que era o ponto focal, ele segue sendo, né, do Monitora na Jamari, e conversando com ele, ele falou: Léo, o nosso principal ponto aqui é o seguinte: a Floresta Nacional é uma floresta manejada, tem 2 empresas de concessão florestal e mais 2 mineradoras aqui dentro, e a gente praticamente não tem população tradicional, é uma família, e a gente é rodeado tanto por
alguns desafios urbanísticos com algumas invasões, quanto por áreas rurais, né? E tem muito problema com invasão de trilha e tudo mais e tal. E além disso, a própria manutenção dessas trilhas é muito desafiadora. Então aqui, a gente gostaria que no nosso encontro aqui, a gente tivesse um espaço direcionado para dialogar, pelo menos nesse primeiro ano, com as empresas. E aí fizemos um encontro, da mesma forma, um diálogo, primeiro, gestores, pesquisadores e equipe e monitores, né, moderado por um agente externo, que fui eu, e a partir desse alinhamento apresentar isso de forma mais ampla. E aí a gente apresentou para o mundo estudantil do Instituto Técnico Federal local, para a prefeitura, para os moradores de áreas rurais que estavam ali conosco e as empresas. E com o resultado desse encontro, a gente teve uma parceria formalizada entre duas das empresas e o Monitora para a manutenção de trilha, para apoio de segurança nas trilhas mais na borda da Flona e em contrapartida, né, para uma utilização de informações do Monitora junto a essas empresas no diálogo que eles têm com o IBAMA, que é quem faz todo o acompanhamento da condição desse manejo florestal. Então ali a gente teve essa outra agenda específica e esse outro diálogo que impacta a gestão, tanto a gestão do Monitora quanto de proteção da área protegida e, de fato, como uma parceria, né, que se deu, ajuda a própria empresa a ter um protocolo de monitoramento mais barato e eficiente que conversa com toda a agenda da unidade de conservação e até nacionalmente, que é o Monitora. E aí um terceiro exemplo que eu posso trazer, que foi lá em Casumbá Iracema. Esse exemplo eu sempre gosto de dizer, porque é um exemplo que traz muito essa importância do diálogo entre conhecimentos diferentes. Lá existia uma oscilação importante nas informações colhidas com monitoramento de borboletas e de aves e mamíferos. E a gestão local ficou, e também o pessoal do centro de pesquisa que recebiam essas informações onde eles ficaram um pouco preocupados com o impacto que estava desenhado ali nos resultados do protocolo, com uma aparente área de desmatamento, com a abertura de algumas clareiras e tudo mais. Só que aí, conversando localmente, eles identificaram, escutando as populações tradicionais que residem na Resex e os monitores, que o que aconteceu ali foi um evento natural de queda de tabocais, que é um tipo de bambu da região, que a cada 33 anos caem. Então, assim, 33 anos, ninguém estava no radar, os mais jovens, os mais velhos foram contar, nossa, é assim mesmo, quando caem os tabocais, aparece um monte de rato, muda todos os insetos, é uma loucura, o tsunami na ecologia local muda toda a dinâmica biológica. E isso impacta fortemente uma tomada de decisão da gestão, seja do que vem lá do centro de pesquisa como encaminhamento técnico, seja de quem está gerindo a unidade de fato lá na ponta. E além dessa conversa que orientou, né, nossa, como que foi bom conversar, porque a gente compreendeu melhor a biologia local e isso foi muito importante para a gente criar mais esses espaços de diálogo para não tomar uma decisão que não, às vezes não tem uma motivação de uma invasão ou de um desmatamento irregular ou qualquer coisa do gênero, né? Além disso, escutar os monitores e os moradores locais foi muito importante no sentido de perceber a mudança de relação, e isso foi falado pelos moradores, entre a comunidade do Casumbá e o ICMBio a partir do monitoramento. E uma fala do monitor que me marcou fortemente foi a seguinte, ele falou, eu sou caçador, sempre, porque é uma região do Acre onde é menos rio, né? Inclusive lá no Casumbá, o rio ele tem uma época que você consegue pescar e outra não, são rios bem pequenos e tudo mais, então eles usam muito a caça, né? É uma coisa natural ali. E ele falou assim, eu nunca tinha tido uma interação que eu tive com um veado, que nem eu tive aqui no monitoramento. E isso é legal porque traz do protocolo. Por que esse protocolo é feito? É um diálogo também entre saberes, entre o saber científico e o tradicional. Ele falou assim, quando eu ando 1 km por hora na trilha, eu tive uma situação que foi, eu fiquei a poucos metros do veado ao ponto de sentir o cheiro dele, escutar a respiração dele, ele olhar para mim e ter uma interação que eu nunca tinha tido antes, porque sempre era de caça, então a interação nunca gerava isso, isso foi uma vivência marcante. E quando eu cheguei e falei isso para a comunidade, quando a gente começou a olhar, e aí a questão da castanha, quando eles começaram a reconhecer plântulas, eles tinham perdido esse conhecimento e o monitoramento ajudou isso, eles mudaram a relação e a fala deles com a gestão do ICMBio local e com a relação com a própria unidade e com
o monitoramento em si. Então são 3 exemplos diferentes, cada um pega de uma parte para você tomar, mas todos impactando muito mais do que o próprio monitoramento, um monitoramento mais esse diálogo aberto com a sociedade nessa busca por alianças e aliados, usando estratégias de tradução de linguagens, facilitando esse diálogo e uma presença de um... exatamente, o viado deixou de ser só comida. E essa presença de uma moderação externa facilita muito, porque a fala do Cabo Orange, nesse camarada lá que eu contei o caso lá das borboletas, que aí, desdobramento, a gente ao final do dia ele falou assim, o Paulo Silvestre, ele falou, Léo, eu faço coleta com esses caras, estão comigo no monitoramento tem 4 anos, e algumas coisas que eles disseram aqui hoje, a partir das perguntas que vocês fizeram, eles nunca tinham me dito. E o Ricardo, que é o chefe da unidade, estava lá no encontro, ele falou assim, escutando o que esses caras falaram e entendendo o tanto que eles entendem da agenda de conservação e da importância da área protegida, isso me faz entender que esses caras são mais aliados do que eu imaginava que eles fossem. Então, esses espaços de diálogo com uma moderação que não traz necessariamente a figura daquele personagem que está ali no dia a dia e que às vezes tem uma relação carregada de outros significados e outras histórias, né? Isso facilita muito e inclusive para a percepção por parte do Instituto, né? Que muitas vezes o aliado está ali no território e essa conversa facilita isso aí. Então acho que são alguns exemplos, né, que eu acho que veio na cabeça agora. Show, Léo. E esse rapaz aí é cheio dos causos, né? Esse mineiro. Ô, gente, vou aproveitar aqui rapidinho, estava pensando aqui, até porque eu falei, acho que o pessoal pode gostar. Não pelo meu jabá, mas um pouquinho, por que não, mas mais, né, de que eu tenho um projeto, né, de um podcast de comunicação e natureza num Play, e temos aí histórias, né? Já conversei, vai ser lançado ainda a primeira temporada em breve, e tem histórias aí do Léo, da Rayane, que também já participaram, né? Entre outros temas aí bacanas. E onde a gente pôde até dar umas filosofadas, né, Léo? Eu gostei bastante do papo. Então, né, para quem também depois quiser, acho que conferir mais histórias, né, claro, essa gravação também vai ficar pronta. E aí, se vocês permitirem também, quem não colocou o e-mail, né, e tem interesse de receber informações, inclusive, né, de publicações, e assim, quando tiver publicado aqui a gravação da nossa conversa hoje, deixo o e-mail, e também quem tiver interessado em receber informações sobre esse podcast, que é o OrganaCast, né, vou ficar muito feliz aí também de compartilhar com vocês. E também, que a gente chegou no nosso tempo, né, eu queria se abrir espaço, quem quiser, de repente, fazer algum comentário, alguma fala, né, que ainda não teve oportunidade de falar, ou mesmo... Eu queria pedir licença só para a gente tirar uma foto, pessoal, se isso, puder abrir vamos tirar. Câmera, porque já passou aí do horário. Isso, aí a gente vai para mais um pouquinho. Para o encerramento com a Beth, né, quem puder ficar. Aqui, desculpa, Ju, tô falando em cima saindo. Quem puder abrir aí as câmeras. Tirar, hein? 3 e... Foi. Pode tocar aí, Celina. Foi? Desculpa, né? Tem um momento que a gente estava falando junto. Então é isso. Se alguém quiser fazer um comentário, né, para a gente partir para o encerramento com a Beth. Tudo ok? Vou falar só uma coisa, então, rapidinho. Léo, já estou te escrevendo aqui. Quero saber um monte dessas coisas que você falou em detalhes. Muito legal. Vou te compartilhar, Su, o livro que a gente acabou de lançar do Encontro Saberes. Alguns desses casos estão lá e outros a gente conversa. Beleza, valeu, cara. Sim, aí essa publicação que a gente não conseguiu achar o link, né, que também acho que a gente pode enviar por e-mail, né, anexada, né, Léo? Você comentou. Então, legal. Então, eu também quero aproveitar e super agradecer, né, a troca aí com vocês, com as minhas colegas de grupo, né, meus colegas, minhas colegas de grupo. E, por favor, Beth, obrigada pela oportunidade. Pessoal, um desafio agora. Eu vou até tentar reduzir o tempo, que a gente já deu aqui uma estourada no tempo, mas foi por um bom motivo, né? Foi porque a troca realmente acabou acontecendo e foi muito bacana, muita coisa interessante rolou aqui.
não temos uma grande quantidade de público, mas temos uma grande qualidade no debate, né, que eu acho que isso é que importa, e perspectiva de desdobramentos a partir daqui, né, pessoas já vão trocar ideias, já vão se falar, já vão ajudar a multiplicar o conteúdo aqui discutido. Então, o meu desafio é fazer uma pequena síntese do que se discutiu aqui, para dar esse sentido de uma amarração e fechamento do diálogo. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar a perspectiva múltipla, diversa e extremamente ampla, né, da comunicação como ferramenta de transformação social, né? Aqui, nesse caso, tivemos 3 exemplos, cada um a partir de uma perspectiva da comunicação, né? A Rayane, que trouxe essa experiência riquíssima da interpretação ambiental como uma ferramenta de comunicação, mostrando que ela é eficaz, a partir do exemplo que ela trouxe. Ela conta como essa experiência desenvolvida ao longo de 5 anos, da qual ela participou, conseguiu transformar o local, né? Conseguiu mobilizar pessoas, fazer com que aquelas pessoas se tornassem agentes de mobilização, de engajamento, estivessem mais participativas, trocassem ideias, trouxessem as suas percepções para construir junto uma estratégia que funcionou, que deu certo, e que funciona para valer esse exemplo e outros exemplos, porque como ela, a gente se torna envolvido por coisas que a gente acredita que nos tocam profundamente, o coração, a alma, não só a nossa racionalidade, né, que tocam a nossa emoção. E essa experiência da educação ambiental ou da interpretação ambiental, nesse caso, muito fortemente da interpretação ambiental, é uma experiência tocante, transformadora pela emoção, pela capacidade de produzir informações compartilhadas, construídas coletivamente, são capazes de mudar a realidade, né? O exemplo trazido pelo Leonardo, que é uma interação entre saberes acadêmicos, saberes culturais tradicionais, mostrando que quando esse trabalho é feito na tentativa de quebrar essa hierarquização do saber acadêmico como o saber mais válido, mais importante, quando isso acontece, quando se é capaz de ouvir o outro, de dar atenção ao que o outro tem a falar, e que se considerar que aquilo que o outro sabe também é importante para transformar, também tem valor, quando essa troca acontece, muitas coisas são possíveis, né? E você é capaz de transformar não só os agentes que estão externos a partir daquela experiência, como você é capaz de transformar os agentes internos da experiência, como esses exemplos que ele contou, né, de pessoas que foram tocadas por aquela troca, que nunca tinham tido a oportunidade de se manifestar e de considerar que o saber dela era válido naquele jogo, naquela discussão. E isso transformou essas pessoas. E essas pessoas que estão na localidade, quando transformadas, elas são capazes, assim, de fazer coisas incríveis, como tantos relatos que ouvimos durante todas essas entrevistas que fizemos aqui no grupo, né? Como aprendemos sobre isso, né? E, por outro lado, um outro viés da comunicação, que já é o viés do jornalismo, como ele também é um viés da maior importância, não só para dar amplitude à comunicação da gestão sobre áreas protegidas, e o que deve ser feito para que ela se torne realmente inclusiva, participativa, transparente e eficiente, mas, ao mesmo tempo, de mobilizar pessoas para serem também agentes dessa transformação, né? Então, ganhar amplitude e qualificar essa amplitude, né? Gerar aquilo que está se chamando, ganhou força mais do que nunca, gerar impacto, né? Qual o impacto que esse trabalho da comunicação pelo viés do jornalismo é capaz de causar? Então, ela contou também experiências que são experiências transformadoras, né? Uma websérie como Pé no Parque, que trabalhou vários biomas brasileiros, ter milhões de visualizações,
E isso quer dizer que existe um grande contingente da sociedade interessado nesse tema, e que se for fazer depois, talvez, uma medição do impacto que isso gerou nas pessoas que assistiram essa websérie, isso com certeza vai nos trazer resultados muito significativos para potencializar essa visão de que a comunicação ela tem essa capacidade transformadora de realidade. Então, a síntese que eu posso fazer é essa, que temos 3 experiências distintas e que uma unicidade, que tem uma conexão, que tem um viés de percepção que nos ajuda a compreender que múltiplas formas de comunicar são transformadoras e são importantes, e devem ser pensadas como estratégia, e principalmente uma comunicação que seja capaz de dialogar a questão da natureza e da cultura com as dinâmicas sociais. Então, é essa a mensagem que eu deixo aqui para vocês. O meu agradecimento imenso por ter participado desse grupo, por ter aprendido muito com vocês, por podermos transformar essa experiência do grupo em uma experiência que veio para cá, para o SAPIS, esse evento que tem todo um simbolismo de toda a força da sociedade em prol das áreas protegidas, e por estar aqui com vocês nesse momento de tanto aprendizado, de tanta troca, simbologia, afetos e mensagens aí que ficam no coração da gente para a gente continuar aí a caminhada com muito mais energia e inspiração. Obrigada, Celina, obrigada, Juliana, por ajudarem a tocar esse grupo aí com toda a força, com todo empenho, e obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente e sinalizando para a gente que a comunicação é importante. Até outra oportunidade.